Bom dia mais uma vez, povo amado de Deus. Vamos dar continuidade ao assunto do vídeo passado, que fala sobre as artimanhas da alma. E hoje nós vamos ter um ensino mais avançado, né? Nós vamos estudar num ponto mais avançado, porque eu estava falando, né, de situações, vamos dizer, normais do ser humano, onde a pessoa tem comando, ela tem comando inclusive sobre o espírito dela. Mas nós vamos avançar para vermos que existem situações em que ela não tem mais esse comando. Ela não tem mais. Infelizmente, é a situação muito triste quando um ser humano chega a esta condição. Mas elas existem e todos nós sabemos, nós conhecemos pessoas assim. Infelizmente, é muito triste, irmãos. Mas isso existe. E eu quero pedir aos irmãos que me ajude a divulgar essas mensagens. Dando o seu like, você ajuda a crescer o canal. Se você se inscrever, você também vai receber notificações sobre outros vídeos que vierem tratando desse assunto. Se este assunto é de seu interesse, faça isso. Compartilhe também com pessoas que você sabe que precisam entender dessa situação, desses assuntos, né, para que a gente faça É um assunto tão difícil, irmãos. É tão difícil mesmo, sabe? De você encontrar com mais clareza. É o que eu pretendo fazer hoje, né? É o que eu estou pretendendo trazer de uma forma mais clara para entender o que acontece entre nós, conosco também. Nós somos seres humanos. E aquilo que não acontece conosco pode estar acontecendo com um familiar. E acontece, essas pessoas existem. Né? São quase 8 bilhões de pessoas na Terra, cada uma com a sua condição pessoal. Mas todos esses assuntos que eu estou trazendo nesses últimos dias, eles estão acontecendo. Faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa vida. Eu quero abrir agora a mensagem com a leitura da palavra do Senhor aqui em Gálatas, no capítulo 5, e versículo 16 e 17. Então, nós vamos ver aqui. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Não quer dizer, aqui o apóstolo Paulo, ele tratou do assunto que a gente precisa prestar muita atenção no que ele quis dizer. Você lembra que o apóstolo Pedro falou que muitas coisas que o apóstolo Paulo escrevia não era de fácil compreensão? A gente tem que prestar muita atenção nas mensagens dele, que não são fáceis de entender mesmo. Algumas são mais fáceis, mas outras não. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que quando nós queremos, em outro lugar ele fala isso, quando nós queremos fazer o bem, aqui ele resumiu, a carne se opõe. E quando nós queremos fazer o mal, o espírito se opõe. Então ele juntou tudo isso aqui e diz que eles dois brigam entre si para que nós não façamos aquilo que nós queremos. Ou seja, quando nós queremos fazer o bem, a carne se opõe. Quando nós queremos fazer o mal, o espírito se opõe. E eles disputam entre si para que nós façamos, o espírito disputa para que nós façamos o bem quando nós queremos fazer o mal, e a carne disputa com o Espírito Santo. O Espírito aqui está com E maiúsculo, então é o Espírito Santo. E para que nós façamos o mal quando nós queríamos fazer o bem. Então é isso aqui que ele está querendo dizer. Existe aqui dentro, né, do Espírito uma disputa. Eu quero hoje ver se eu deixo mais claro ainda este assunto sobre corpo, alma e espírito. Deixa-me falar para vocês. A alma, ela é o ser humano, né? Todo. Ela tem um corpo para ela funcionar. E
quem faz essa alma funcionar, o corpo funcionar para fazer, atuar no mundo, né, nos ambientes, fazer, a alma é ela que dá o comando. Então, quem é a alma? É um ser humano que atua num corpo e toma decisões, que nasceu com habilidades ou aptidões e vocações para determinadas coisas. Então, ela tem aptidões. Por exemplo, aqui no cérebro nós temos áreas, vários órgãos. O cérebro ele é todo nervurado. Cada protuberância daquela é um órgão. E ali nós temos vários órgãos dentro do cérebro. No cérebro, o cérebro é formado de vários órgãos. E estão nossas habilidades. Deus nos criou diferentes uns dos outros para atendermos às necessidades humanas. Então, tem pessoas que têm raciocínio mecânico excelente. Elas nasceram para resolver esses problemas. Tem pessoas que têm uma fluência verbal. Elas nasceram para ensinar, para serem comunicadores, né? E tem pessoas que nasceram com relação espacial, ela bate o olho, ela já vê que aquilo ali está torto ou está direito. Então, ela nasceu para ser um pedreiro, um arquiteto. Ela tem essas habilidades, né? Na sua constituição cerebral. Ela tem também o lugar de ela tomar decisões para ela comandar. Se eu quero me levantar daqui, eu mando o comando para minhas pernas, os músculos se enrijecerem em direção acima para eu poder sair dessa cadeira. Então, eu estou mandando os comandos, né? E tem decisões mais complexas, como você vai fazer um negócio, você vai casar, você vai escolher uma sua profissão, você vai escolher o que vai falar com uma pessoa, tudo isso aí também tem um local dessa tomada de decisão, que é aqui, né, nessa direção aqui, ó. Aqui tem o osso, né, mas por trás está o cérebro. Então, bem aqui é o lugar da tomada de decisão. Vocês já viram que quando a pessoa quer tomar uma decisão, ela faz assim? E fecha o olho, porque para eliminar outros, né? Às vezes faz assim, ó. Quando ela está assim numa situação muito difícil, que ela quer tomar uma decisão e ela não sabe o que fazer, ela concentra para cá. E é aqui que ela vai concentrar, onde ela vai analisar rapidamente o que ela pode, o que ela deve e o que ela não pode e o que ela não deve fazer. Então, nós temos aqui, dentro do cérebro mesmo, tem um órgão, que é a sede do espírito, onde o espírito funciona. E esse espírito, ele é como se fosse, né, outra cabeça, mas ela só tem função, ela tem função específica. Ela não comanda o corpo. Essa área aí, as atividades que ocorrem ali não é para comandar o corpo, é para comandar a alma. No centro de decisão. É para influenciar a alma nas decisões que ela vai tomar. O que ela vai fazer com o corpo dela. Se ela vai escrever, se ela vai falar, se ela vai levantar, se ela vai decidir, se ela vai retrucar, se ela vai, sabe? Então, tudo aqui ocorre nesse órgão que está dentro do cérebro também. A partir daí, a gente já vê, né? Esse órgão é super importante. Ele é complexo. Não é fácil assim. Quando nós nascemos, essas habilidades que eu falei, que são as aptidões, nós nascemos com ela. E vão se degenerando de acordo com a idade, porque, né, a idade vai entrando em catabolismo. Muitas células vão morrendo do cérebro, né? Vai havendo uma modificação. Mas nós nascemos com isto. Porém, esta área, este órgão que foi criado por Deus para nos orientar, nos dirigir, né? Porque nós temos essas habilidades, mas nós vamos fazê-la de qualquer jeito, sem
atentar para a norma, se vamos ferir alguém, se vamos tirar proveito. Esse é o homem natural, natural. Mas este órgão foi criado para ser alimentado com condutas. E nós, quando começamos a crescer, a gente já começa a ser alimentado esse órgão aí, o espírito, né? O espírito humano, com E minúsculo. E ali a gente vai ver o que os pais faziam, a gente vai tomar aquilo por exemplo, o que nos são ensinados verbalmente, com a conduta, a gente observando, não é? Um filho que cresce vendo o pai fazendo calote, ele sabe que aquilo não é verdade, mas ele, quando está vendo o pai ali fazendo um negócio, e que ele sabe que não, aquilo não é verdade, ele acha que aquilo também é certo, pode ser que ele pense. Então, muitas coisas vão sendo incorporadas naquele órgão, trabalhadas ali. Este órgão, para ele atuar, ele também vai buscar na memória. Ele tem acesso à memória para trabalhar ali uma conduta. Se for alimentado com a palavra de Deus, essa palavra que entrou ali, ela vai ficar na memória. E quando a pessoa, vamos chamar a alma, né? Vamos chamar de pessoa, estiver com dificuldade, o Espírito Santo vai e manda para cá, né? Manda para cá. Olha, lembra disso. Aí a pessoa se orienta. Poxa, então é isso que eu devo fazer. Só que ali também foram depositadas, né, pela natureza caída. Quando o homem pecou, irmãos, tudo foi contaminado. O espírito dele também. O corpo, a alma e o espírito. A queda foi total. Então, muitas coisas ruins também foram colocadas no espírito. São colocadas pela educação, pelo ensino errado, pelos exemplos, entendeu? E a própria natureza da pessoa, ela herda, ela já vem herdando as coisas ruins. Para ir melhorando assim, tem que ser algumas gerações, mas o Espírito veio para nos libertar e regenerar o nosso espírito. Se regenerar o nosso espírito, nós somos regenerados. Não preciso várias gerações nesse sentido. No homem natural pode acontecer isso. Mesmo assim, a natureza humana estará ali. Vai buscar um gene lá de trás e está ali na pessoa. Sabe? Então, o homem, a pessoa, ela é regenerada no espírito. Se a palavra de Deus prevalecer ali, ela vai agir pelo espírito. E ela vai amortecer as coisas ruins até que elas não têm mais espaços. Não tem mais espaço nas decisões do homem. E aqui o que o apóstolo Paulo fala é que essas coisas estão presentes. Ele disse, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E diz que ali estão brigando o que foi colocado ali. Que a ciência chama de dissonância cognitiva. São duas forças brigando, né? A que for mais forte, na própria ciência se fala isso. O vetor mais forte é que vai influenciar o ser humano a fazer aquilo que vem daquela área lá. Entenderam? Então, ali estão forças espirituais, forças lutando para nos ganhar. Se nós vamos ficar caídos ou se nós vamos caminhar para a natureza de Cristo, para chegarmos à mente de Cristo. E a palavra de Deus diz que o alvo de Deus é que nós atinjamos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é perfeita. Só obedece ao Espírito Santo.
O Senhor Jesus Cristo, quando esteve em carne, em corpo humano, ele também obedecia ao Espírito Santo, porque ele estava 100% homem. Ele obedecia ao Pai através das instruções que recebia do Espírito Santo, diretamente em jejuns e em orações e pelas Escrituras, que ele lia as Escrituras. Lembre quando ele chega no templo, ele pede os rolos e ele vai lá e lê aquilo que ele já conhecia, que era o livro de Isaías, Isaías 61. E ele falou, essa está se cumprindo agora em mim, né? Eu estou aqui cumprindo esta profecia. Então, vem coisas boas no nosso espírito e coisas ruins estão ali. Tudo depende da nossa história e também já tem da nossa natureza. Na própria natureza já tem ali. Só precisava que o neném fosse desenvolvendo, porque você não vai esperar que um neném queira enganar o outro, né? Passar a perna no outro, trapacear o outro, porque ele não tem equipamento ainda para isso. Mas já está ali, o embriãozinho da ruindade já está ali. Se for colocado coisa boa, uma boa educação, aquilo vai ser banido. Mas se não for, é assim que vai se desenvolver. E o que acontece? Tem elementos, como eu estava falando no vídeo anterior, em que as diversas manobras artimaniosas que o homem faz, né? Ele pode estar ali, né, na dissonância cognitiva, está ali, não sabe o que fazer, porque por um lado tem lucro, mas por outro ele vai manchar a moral dele, e ele vai ceder a alguma dessas pressões. Ele vai ceder. Quando ele cede a uma pressão, é aquela pressão que vai crescer para a próxima vez. E se ele, quando ele cede a pressão que ele mesmo condena, que ele sabe que não é correta, ele vai precisar das desculpas para ele mesmo, para que aquela consciência não fique acusando, ali. Ele não quer o incômodo, não. Ele quer fazer o errado, mas ele não quer sofrer o incômodo de uma consciência acusando. Aí que ele vai para aquelas artimanhas que eu falei naquela vez, no último vídeo, né? Quando ele vai arranjar justificativas para fazer aquilo que ele mesmo condena. Porque enquanto ele está nessa situação aí de procurar justificativas, ele ainda tem uma certa atividade de consciência, que ele quer driblar a consciência. Essa consciência dele não está completamente amortecida, não. Quando ele chega num ponto em que ele ignora completamente, ali sim, então ele já cauterizou a consciência e aquela consciência, ele não está mais nem aí. Ele vai fazer o que é mal, sem justificativo. Nós estamos vendo isso no mundo. A pessoa diz que faz, e diz que aquilo é certo, e diz que os outros é que estão sendo injustos, sabe, ele não tem mais o que acusar, nada a acusar ali. De tanto que ele já baniu, né, já sufocou aquela consciência com vários artifícios, né? Nós vimos que existem várias artimanhas de diversas ordens, para cada pessoa escolheu a sua. Aquela que deu certo para ela, que ela se sentiu aliviada, é a que ela vai usar para o resto da vida. Às vezes mais de uma artimanha. Ela vai levar adiante para o resto da vida. Se não houver uma obra de regeneração do espírito nela. Mas para isso ela precisa se submeter à palavra de Deus, se submeter ao Espírito Santo. Então, ela vai ser liberta. Por isso que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é conhecer as letras, não, é experimentar a palavra. A pessoa vai ser liberta obedecendo a palavra. Cada vez que ela obedece a palavra de Deus, o que competia com a palavra de Deus vai perder força. É isso que está escrito. Ele vai perder força e ele vai sair do comportamento daquela pessoa.
cada vez que ela se submeter. Mas, primeiramente, ela tem que confiar em Deus, saber que Deus é soberano, se submeter à soberania de Deus e dizer, eu vou lhe obedecer, mesmo que eu não queira fazer isso. Né? Mesmo que eu não queira, eu vou obedecer. Eu vou contra a minha vontade. Irmãos, não tem ninguém aqui, só Jesus mesmo. Adão antes da queda e Jesus Cristo, que não tem tentação para pensar e para querer fazer o mal, sabe? É a pessoa frustrar aquilo e decidir obedecer a Deus. Quantas vezes a gente tem vontade, né? Tem argumentos para dar uma boa resposta no nosso conceito, uma boa resposta para uma pessoa. Nós damos? Não. Não. Por quê? Fez o mal para a gente, tem tudo para fazer, né? Para você resolver aquela situação. Aí você lembra que o Tiago disse, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você tomar a frente, Deus vai tirar a mão dele. Né? Então, muitas vezes, a gente tem que... Vem a tentação, vem sobre todo mundo. Se foi sobre Jesus, irmãos, não virá sobre mim, né? Mas aí eu penso, não, deixa que o Senhor se vinga. A palavra de Deus diz, né? Porque a vingança pertence a Ele. Aí, nós temos que frustrar a nossa carne em favor de obedecermos a Deus. É quando nós amamos a Deus que nós decidimos obedecê-lo. Quando a gente só sabe quem Ele é diferente. A palavra nos leva a Ele, para nós conhecermos a Deus. Sabe? Temos intimidade com Ele. Que aí a gente, quando for pensar, não, mas aí eu vou ferir o coração do meu Deus, eu vou ferir o coração do Pai, eu vou ferir o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo e o Pai. Se eu fizer isso, eu estou tomando o lugar dele, porque essa vingança, a Bíblia diz que é dele. Ele que sabe fazer o melhor. E se ele não quiser se vingar, também é decisão dele. Ele julgou, ele é reto juiz. Se ele julgou que não deve fazer nada contra aquela pessoa, e que às vezes pode ser que sejamos nós enganados, ele vai tomar a decisão que ele quiser, porque ele é sábio. Ele conhece todos os detalhes da situação que nós não conhecemos. Então, você acha que eu não frustro minha vontade o tempo todo? Frustro. De vez em quando eu tenho que frustrar e optar por aquilo que eu conheço, que é a vontade de Deus, o padrão de Deus. Agora, voltando, né? Quando o homem não consegue, irmãos, eu vou falar aqui pouco sobre isso. Quando o homem não consegue deter o que passa no espírito, preste atenção, irmãos, que nós temos as nossas, né, habilidades, as coisas que nós nascemos, nós temos um poder de decisão que fica também no cérebro aqui. Essa decisão, né, Deus criou outro sistema que chamou de espírito, que é para nos assessorar em todas as nossas decisões. Se nós abrimos para o Espírito Santo entrar, que o Senhor já veio habitar, nós decidimos que vamos sempre ouvir a voz dele e não a que combate contra ele. Esse Espírito vai nos comandar nas nossas decisões. Quando a gente tiver para tomar uma decisão, aí vem a ordem, né? E ainda vai lá para o coração, o sentimento para nos dar força. Porque o motor é o sentimento. A direção é a área cognitiva. Então, mesmo lá do espírito vem a compaixão, vem o quebrantamento, vem o amor, vem a fé, né? E também o que deve ser feito vem para cá. Quando não tem a habitação do Espírito Santo ali, aí entra outra questão que é muito polêmica, é muito mais difícil, que eu não vou abordar aqui. Mas a criança, a gente sabe que já nasceu com uma força superior ali, né? É outro assunto, mas já nasceu. É ali que vem o comando, onde a pessoa nunca teve comando do seu espírito. Porque ele foi ocupado por forças muito maiores do que a alma
tem. E tanto que, para que essa pessoa entendesse o evangelho, não nos evangelhos nós vemos, vamos pegar o homem de Gadara. Cientificamente, ele poderia ser chamado de esquizofrênico catatônico. Aquela violência, aquela força sobrenatural em tudo. Aquele homem não tinha mais poder sobre o espírito dele. Ele não tinha mais. Aquilo que é natural a pessoa ter, tem as exceções onde ele não tem mais poder. Ou nunca teve, porque já pode ter nascido daquela forma. Né? Então, o que aconteceu? Jesus primeiro libertou. Ele libertou, a casa foi limpa, né? O espírito do homem, todas essas atividades é no espírito do homem, do ser humano. Com a casa limpa, ele pôde enxergar Jesus. Ele pôde ver Jesus como Salvador, como aquele que libertou. Ele nunca, talvez, né? A pessoa ela pode ter o primeiro surto com 25 anos, com 50 anos, dependendo do tipo da doença. Ele pode ter, mas antes nunca foi uma pessoa, se for procurar fazer anamnese, né, que é levantamento do histórico de vida, essa pessoa ela nunca teve uma vida, nunca expressou o que é natural uma criança expressar. Sempre teve algum sinal de que algum dia aquilo iria acontecer, evoluir para aquele estado, né, do surto. Então, irmãos, nós vemos o seguinte, é mais complexo do que nós podemos imaginar. E existe aquela área que foi bloqueada ali também, né, por causa das pressões que a própria alma está para tomar uma decisão. Aí vem, não quero saber. Eu vou perder meu lucro, eu vou me humilhar. Essa pessoa, se eu for pedir perdão, depois ela vai achar que ela está com total razão e eu vou ficar sem razão, e eu acho que eu tenho, e depois como é que eu vou conviver com ela, e eu vou perder meu orgulho, e eu vou perder minha dignidade, e seja lá o que for. Aí ela, não vou te obedecer, não, vou manter desse jeito aqui. Então ela desativa, né? Aquela área ali fica preso mesmo. Aquilo fica preso ali. Aquela decisão dela. Aquela força que queria influenciar, ela prende ali. Mas como não foi resolvida a situação, aquilo vai ficar ali apodrecendo, fedendo e influenciando, né? Sai da consciência, sai do domínio dela. Presta atenção, isso é muito importante. Sai do domínio dela, aquilo que ela reprimiu, que ela bloqueou, que ela fez, que ela mentiu, que ela embromou, tudo aquilo lá vai ficar ali, mas vai influenciá-la. Vai influenciá-la. Ela não vai ter mais a capacidade de discernimento sobre aquilo. Mas aquilo vai influenciá-la de uma forma que ela não tem consciência. Ela pode tomar as primeiras decisões e aquilo vira um vício. Então são várias formas, né? Que eu já tinha até separado, mas eu vou deixar para outro vídeo porque eu achei muito importante trazer este assunto antes de passar para o outro. Esclarecer melhor, porque eu já tinha trazido, né? Já no vídeo anterior. Mas eu achei mais oportuno esclarecer melhor para a gente discorrer um pouco sobre as artimanhas que os seres humanos, né, carregam e fazem. Nem todos, irmãos, presta atenção. Não se vê nenhuma artimanha em Jesus Cristo. Pode ler a Bíblia. Inclusive, um dos historiadores, um dos estudiosos da personalidade, cita Jesus Cristo como um homem que não se encontra nele. Não se encontra nele artimanhas nenhuma para defender a alma, sabe? Para se proteger de conflitos. Porque isso aí, na ciência, chama conflito. Essa briga que a Bíblia chama do espírito contra a carne contra o espírito, os dois, né? São conflitos, né? Gera um polo de conflito. E uma pessoa, para aliviar esse conflito, né, pela decisão, se ela tomar uma decisão certa, ela não vai ter conflito nenhum.
Mas se ela tomou uma decisão errada, ela vai ter uma acusação. Não, o conflito já existia, ela vai ter acusação, entendeu? Dentro daquele conflito, se ela optou pelo certo, ela vai ter o alívio, a consciência limpa. Mas se ela optou pelo errado, ela vai ter uma acusação. E é para resolver essa acusação que ela usa de artimanhas. As artimanhas dela é exatamente para que a consciência não amole a paciência dela, o estado dela, né? Ela quer fazer o que é errado, mas ela não quer ter importunação da consciência. Aí ela vai e já... Pode ser que antes de tomar decisão, ela já arranjou a justificativa. Não quer dizer que é somente depois. Antes de tomar, ela diz, eu vou fazer isso por causa disso, disso, sabe? E já toma decisão com a justificativa pronta. Pode ser depois ou pode ser antes. Então, ficamos todos com Deus. Peço a Deus que vocês tenham entendido e, se puderem me ajudar, se tiverem o desejo de ajudar esse assunto a ser mais esclarecido para outras pessoas, compartilha, né? Se inscreva no canal e deixe o seu like para a gente alavancar esse canal, tá bom? Fique com Deus. Até outra oportunidade.